Eu vou tocar num assunto agora com vocês, que é algo que às vezes acontece, inclusive eu recebi um e-mail esses dias que está falando exatamente desse assunto. Que é tipo assim, você vem aqui e daí quando você volta lá na igreja que você frequentava, porque aqui não é uma igreja, xamanismo não é religião, xamanismo não é igreja, não é religião, não é doutrina, não é filosofia, xamanismo é integração. E é tudo que nós ensinamos aqui. É tudo e é tudo mesmo, né? Porque não falta nada a partir daí. Você se integrar com tudo. Bom, mas é comum você faz um trabalho aqui e aí você retorna para o mundo lá fora, e às vezes para um centro espírita, às vezes para uma igreja qualquer que você costumava frequentar, e as pessoas descobrem que você foi em outro lugar, ou veio aqui, qualquer lugar que seja, vira para você e fala assim: você tem que escolher, porque se você voltar lá, aqui você não vem mais. Gente, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Recentemente eu recebi um e-mail aqui, inclusive, falando de um centro espírita, que a pessoa foi colocada em xeque no centro espírita. Ou você fica lá ou você fica aqui. Uma chantagem emocional, sabe? Uma posição. Quando alguém falar isso para você, qualquer lugar, igreja, centro espírita, qualquer lugar que falar isso para vocês, saia desse lugar. Mas saia rápido, porque já demonstrou a falta de luz que ele tem. Ele já não respeitou o teu livre-arbítrio. E não foi isso que o Mestre Jesus ensinou. Ele deu o livre-arbítrio. Ele respeita o teu livre-arbítrio. O Mestre Jesus pregou Deus, pregou amor. Ele não pregou igrejas. O homem já nasce sendo o templo vivo de Deus. Igrejas é coisa de homem. Homem é coisa de Deus. Quando alguém tentar colocar cabresto em você, saia dali. Ela já demonstrou o tamanho do ego que habita naquele local. E se tem o ego, está faltando luz. Esse e-mail que eu recebi fala exatamente de um centro espírita, onde a pessoa que vem aqui, ele treinava antes lá, e ele comentou lá, que o que ele viveu aqui em uma noite, em 15 anos lá, ele não conseguiu aprender. E o pessoal ficou, na verdade, revoltado com esse fator de aqui acelerar muito o crescimento. E disse a ele: se você for lá, você não pode mais vir aqui. E a pessoa passou esse e-mail para mim, por isso que eu estou comentando sobre isso, porque são vários casos. Olha, eu tenho que dizer o seguinte: o próprio irmão Allan Kardec, o nome dele, quando ele nasceu aqui, não era Allan Kardec. Parece que era Hipólito, Rivail, um negócio assim, não é isso? Que era o nome dele. Esse era o nome de batismo. Assim como o meu nome de batismo é Emiliano. Mas meu nome espiritual é Gideon. Hipólito, Rivail, usou o nome dele da época que era um druida. Você sabe o que é um druida? Um druida é um xamã celta. É isso que é um druida. Um xamã celta. É aquele que ensina o universalismo, as verdades sem tabus, sem dogmas, sem paradigmas, que ensina a verdade com desapego, ensina as verdades absolutas, para você se libertar de vez das verdades efêmeras, porque as verdades efêmeras são as verdades feitas por homens, e na maioria das vezes não estão dentro dos princípios da criação feito pelo Criador. Então ele adotou o nome dele na última encarnação dele, Allan Kardec, que é um druida celta. E aí vem aí um centro espírita e fala: você vai lá nesse tal de xamanismo, se você for lá não pode vir aqui. Eles estão contra inclusive os próprios princípios de ensinamento do próprio Allan Kardec. Então, quando alguém falar isso com você, seja no centro espírita, seja num terreiro de umbanda, seja numa igreja evangélica, seja numa igreja católica, gente, sai, se afasta. Se afasta. A Bíblia é muito clara no que ela fala. Deus não habita em nada feito por mãos humanas. E o Mestre Jesus deixou muito claro: o homem é o templo vivo de Deus.
Você quer encontrar Deus, Ele está dentro de você. Se você vai num lugar que está te fazendo bem, ora, quem é o seu vizinho para falar que você não pode ir ali? Mas estou falando fazendo bem mesmo, não é te colocando na ilusão, não. Fazendo bem. Vocês bem sabem o quanto que eu combato, os céus da Senhora Conceição combate as drogas com a ayahuasca, com o daime. E aí onde é que entra os ceflures, que é o falso santo daime, fundado pelo padrinho Sebastião Montanello. No entanto, eu nunca proibi alguém de ir lá, ao contrário. Quando as pessoas vieram aqui, quantas vezes eu falei, gente, se vocês acham que lá, por exemplo, pode ter algo de bom, porque lá eles têm aquela besteira de pitar maconha como se fosse Santa Maria, usar cocaína como se fosse Santa Clara, umas besteiras assim, é dogma, é tabu, é falta de luz isso chama-se ego. Se alguém acha que lá não acontece isso, ou se alguém acha que está meio certo, fala o seguinte, vá lá e testifique o que eu estou falando. Eu não vou proibir ninguém de ir aonde quiser, pode ir. Hoje tem um monte de padrinhos aqui, que são padrinhos, que antes de se tornarem padrinhos, eu aconselhei que fossem lá e conhecessem, e eles foram em várias igrejas ceflures e confirmaram tudo aquilo que eu havia dito, inclusive a ausência da luz. Estão entendendo? Então, se um lugar proibir você de seguir o seu próprio caminho, tentar colocar cabresto em você, saia. Você já tem o seu Cristo interno, o seu eu interior, que é o teu mestre, na verdade. Mestre, amigo terreno, vai te conduzir, te guiar. Não deixa alguém de fora colocar cabresto em você, não. Isso é coisa de igrejas. Geralmente, o homem usa de igreja como tática, para te colocar freios, colocar cabresto. Primeiro, ele explica que só ele tem a verdade. Já viu isso nas igrejas? O pastor, o padre, centro espírita também. Aquele chefe lá, centro de Umbanda. Estou falando aqueles que na verdade usam só esses nomes em vão, porque não são nada disso. Se fosse um umbandista verdadeiro, estaria do jeito que eu estou aqui. Estão entendendo? Se tivesse o evangelho no coração, de verdade, estaria do jeito que eu estou aqui. Desapegado, falando em verdade. Sem medo. Medo vem do ego. Porque o que eles fazem lá? Primeiro, ali só o líder ali tem a verdade. Vocês não têm, só ele tem a verdade. É isso que ele tenta passar primeiro. Segundo, somente indo à igreja você tem acesso a ele. Terceiro, somente tendo acesso a ele você vai conhecer a verdade. Deu para entender como é que ele anula o Deus Filho dentro de você? Isso é uma das principais táticas usadas pela igreja. Eu me formei em teologia, conheço muito bem essas táticas. Conheço profundamente isso aí. Coloca assim, que se você quer a verdade, tem que ouvir o que o pastor disse, o que o padre falou, o que a igreja se posicionou. Eles fazem você negar o próprio eu interior que tem dentro de vocês. Estão entendendo? Gente, se alguém proibir vocês de ir a algum lugar, já saia desse lugar que tentou te proibir. Fora, põe de lado, já não vem de Deus mais. Não vem de Deus. Vem do ego, da mente racional. E aí se torna um veneno. Espero ter sido muito claro ao dizer isso. Quero dizer que existem excelentes igrejas, que existem excelentes centros espíritas, kardecistas, excelentes centros de Umbanda, de Candomblé e muitos outros. Eu estou me referindo apenas àqueles que usam em vão o nome dos kardecistas, dos Candomblé, da Umbanda e de outras igrejas. Que é o que não falta aí fora. Existe mais do povo falso do que do povo verdadeiro.